Ave Maria Stella, Dei Mater ama. A visão da constelação do Cruzeiro do Sul pelos navegadores portugueses foi um sinal de revelação da cristianização da América. Deu-se no ano de 1500, com a chegada no litoral da Bahia do empreendimento da coroa portuguesa e banqueiros de Florença e Gênova. As caravelas sob o comando de Pedro Álvares Cabral trazem estampadas nas suas velas a cruz. Nossa Páscoa imolada é o Cristo Jesus. A partir daí, a ideia de um só Deus e o conhecimento milenar da cultura ocidental seria a marca do novo continente da terra de Santa Cruz, que mais tarde seria um país chamado Brasil. A imensa extensão de terra, quase despovoada, habitada por alguns milhões de nativos, iria conhecer novos habitantes. Sofisticadas técnicas de urbanidade e construção seriam introduzidas. As várias formas de manifestação artística seriam disseminadas. Novos hábitos e costumes se integrarão ao modo de vida dos habitantes locais. E já em seguida, serão enriquecidos com a chegada de africanos. Essas etnias são a base na formação do povo brasileiro. O índio, o português e o africano. Mas o sul desse imenso território não pertencia ao reino português, e sim ao reino de Espanha. E aí se situavam também os Campos Gerais. O Tratado de Tordesilhas era a razão, quando esse foi firmado no ano de 1494, por intermediação do Vaticano. A linha imaginária do meridiano passava ao norte do território brasileiro, onde hoje é a cidade de Belém do Pará e Laguna, em Santa Catarina, ao sul. Portanto, as terras a oeste desse território eram espanholas. Por isso mesmo, o primeiro europeu a percorrê-lo foi Álvar Nunes Cabeça de Vaca, em 1541. Espanhol de nobre estirpe, com 400 homens, indo do litoral de Santa Catarina a Assunção, no Paraguai, realizou viagens para tomar posse como governador da região. Relatos dessa viagem fazem reconhecê-lo como o primeiro europeu a admirar as belezas inigualáveis das cataratas do Iguaçu. Com o Tratado de Madrid, em 1750, acontece a tão esperada mudança. A terra deve pertencer a quem de fato ocupa. A partir daí, esse território integra-se oficialmente ao reino português. A colonização das terras a que hoje conhecemos como Paraná inicia-se em 1610, com a criação de Paranaguá pelos portugueses, a cata de ouro. Além de senhor de engenho, bandeirantes, funcionários do reino, soldados eclesiásticos, mecânico, designação essa dada a diversas profissões, o elemento português surge também como tropeiro. O caminho das tropas, aberto no século XVII, ligando os Pampas gaúchos à Feira de Sorocaba, em São Paulo, teve por finalidade principal abastecer as Minas Gerais e o ciclo do ouro com animais de carga, carne seca e couro, além de gado e outras mercadorias, e não era nada fácil concluir a jornada. Lugar inóspito, os tropeiros eram obrigados a enfrentar vários obstáculos, montanhas, rios largos com águas traiçoeiras e penhascos. Não era raro levar 6 meses para vencer essa distância. O frio rigoroso do inverno, a chuva, as geadas, a onça, os animais peçonhentos, os índios. E é nesse cenário hostil e perigoso que, aos poucos, povoados surgem, onde os tropeiros fazem pouso. Um desses pousos também deu início onde hoje se encontra a cidade de Ponta Grossa. Quando chegavam aos Campos Gerais, admiravam-se com as férteis pastagens e solicitavam sesmarias ao governo. A Companhia de Jesus foi criada pelo espanhol Inácio de Loyola em 1540. De guerreiro defensor de terras de nobre de Espanha, converte-se em um grande pregador da fé. A serviço de Deus, arrebanhou um exército de homens
na intenção de disseminar a fé cristã. E os jesuítas, nome pelo qual ficaram conhecidos, foram incumbidos pelo Vaticano de cuidar das almas nas longínquas e novas terras, e não só dos que chegavam, mas também para levar a palavra do Evangelho aos indígenas. Os jesuítas revolucionaram a evangelização. Utilizavam nas colônias de além-mar a mesma forma de atuação das metrópoles, como Portugal e Espanha, com uma grande diferença. Lá já quase tudo estava feito, e aqui tudo estava por fazer. Introduziram nas colônias da América o ensino na arte de ler e escrever, nas artes e princípios básicos na arquitetura e na prática agrícola. Ofícios como a marcenaria, olaria, carpintaria e ferraria foram repassados com maestria aos habitantes nativos. Era a chamada indústria colonial. Estrutura portantes e arcos em pedras, abóbadas em ladrilhos e madeira passaram a fazer parte de uma paisagem ainda rude. Uma das principais comprovações desse fato são as ruínas de São Miguel, no Rio Grande do Sul, um dos resquícios dos povos das 7 missões. Além de construções que permanecem em cidades latino-americanas, monumentos vivos de uma época e utilizados até hoje para as funções às quais foram construídos. E como não poderia deixar de ser, o espírito do barroco foi um dos que predominou como característica principal, que nas missões jesuíticas guaranis intitulou-se Barroco Missioneiro. No Brasil, no ano de 1553, era fundada em Salvador da Bahia a Província Jesuítica do Brasil. A partir daí, surgem pequenos núcleos urbanos pelo território brasileiro. Suas primeiras construções, em geral, são igrejas e colégios da Companhia de Jesus. Como exemplo de tal afirmação, hoje podemos constatar as suas obras nos centros históricos das atuais cidades de Salvador e São Paulo. Nomes de homens dinâmicos e empreendedores, letrados e de um profundo grau de religiosidade como Nóbrega, Anchieta, Antônio Vieira, além de outros, são conhecidos como grandes expoentes da nossa história. E na região de Ponta Grossa, poderia ter sido da mesma forma, não fosse tardia a chegada da Companhia, em comparação à formação de povoados do século XV e XVI. E a grande razão para aqueles a quem o território pertencia, e no caso a coroa espanhola, seria justamente a falta de riquezas naturais, principalmente ouro e prata. Tem-se conhecimento da vinda de uma missão científica de jesuítas que passou pelos Campos Gerais em 1707, antecipando a chegada e fixação do que alguns anos mais tarde iria se concretizar. Mesmo com uma breve permanência na região, mas queria deixar uma marca indelével e singela na paisagem, demonstrando assim a importância da religiosidade com a construção de um pequeno templo, simples, mas sólido, com a intenção da permanência e fixação do homem à terra.